Venho a todos, a cumprimentar com a paz do Senhor Jesus nesta segunda-feira. E Deus, Ele conhece o meu coração. Eu sou um pouco envergonhada, mas hoje pela essa manhã eu acordei, comecei a me questionar o Senhor. Algumas situações que muitas vezes a gente não entende, né? Mas o Senhor, Ele tem falado comigo fortemente. E Ele tem falado comigo e Ele tem dito assim: o porquê tens me questionado? O porquê também tens me cobrado? Que muitas das vezes é tão fácil a gente cobrar, né? A criticar o Senhor. Mas o Senhor, o porquê está acontecendo, porquê isso, porquê aquilo, porquê tu não faz, porquê tu não, né? Mas o Senhor, Ele falou assim para mim hoje: por quê estás me questionando? Por que tu, em vez de me questionar, tu não vai fazer o que eu tenho para ti? Tu não vai fazer a minha obra, não vai fazer o meu querer? Porque eu tenho dado tanto talento para ti, eu tenho dado tanto para ti, mas tu não tem feito o que eu quis. E o Senhor disse assim para mim: filha, grande é a tua obra nessa terra. Filha, quero te usar fortemente nessa terra. O Senhor, Ele falou comigo: para de questionar o porquê, te tranca no teu quarto, te alimenta da minha palavra, porque essa sim é um alimento que te sacia, é um alimento que te renova. Mas muitas das vezes a gente se questiona: por que, Senhor? Eu não tenho capacidade. Mas o Senhor diz assim para mim e para você: se eu te dei, sabe aquela palavra de Mateus, né? A palavra de Mateus 25, da parábola dos talentos. Sabe, filha, que um eu dei 5, o outro eu dei 2 e o outro eu dei 1. Aí eu disse para Deus: sim, Senhor, eu sei. Tu é uma delas. Tu é uma delas. E ali eu comecei a chorar. E eu disse assim: mas, Senhor, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Aí o Senhor disse assim: ei, é eu quem te capacito. É como quero, não é como tu queres. E o Senhor, Ele disse assim para mim: ei, te tranca no teu quarto, te alimenta da minha palavra, porque é eu que vou te usar. Não é o homem, é eu. Porque muitas das vezes não são palavras bonitas que enchem os meus pequenininhos, os que precisam de ouvir. Mas sim, é na simplicidade que muitas das vezes eu quero falar. E eu comecei a me questionar Deus: mas não. E o Senhor diz assim para mim: filha, e tem mais. Grava um vídeo
Que como eu falei contigo nesta manhã, tem muitos outros que eu também quero falar através desse vídeo. Porque tem muitos outros que eu dei os talentos e eles emperraram. Muitas das vezes por causa das provas, das lutas, das dificuldades do dia a dia. Então, como eu falei contigo, eu quero te usar para falar através do teu vídeo com muitas outras pessoas. Que é para se despertar. Porque Jesus, ele está voltando. Ele não está brincando. Jesus, ele está voltando. Eu não entendo porque eu. Mas o Senhor, ele entende. E diz para os meus filhos pararem de brincar na minha presença. De praticar o que eu tenho colocado na mão deles. De fazer o que eu tenho feito. Aí o Senhor me levou lá na palavra. Eu li, eu reli. E o Senhor, ele diz assim, que naquele dia, cada um de nós vai dar conta de nossas almas. Cada um de nós vai dar conta dos talentos que o Senhor tem entregado para nós e nós temos enterrado. Que nós temos nos encovardado. Porque o Senhor, ele diz que os irresponsáveis, eles não herdarão o reino do céu. Que aqueles que estão brincando, que até muitos pregam bonito, falam bonito, estão brincando na minha presença. Estão só de capa, de aparência. Mas o Senhor, ele diz que ele não quer roupa bonita, ele não quer palavras bonitas. Ele quer sinceridade. Ele quer que a gente leve as coisas de Deus mais a sério. Ele quer que a gente faça mais pro Senhor e critique mais, que julgue menos. Que nós critiquemos menos. Porque muitas das vezes é fácil a gente criticar o ciclano, o fulano. Julgamos. Mas o Senhor diz assim para mim, para você, que naquele dia é só Deus que vai julgar. É só Deus que vai julgar. E o Senhor diz assim também, que naquele dia os verdadeiros seguidores de Cristo, eles vão ser honrados. Eles vão sentar no trono com o Pai. Ele vai nos ver. Ele quer sinceridade. Ele quer que a gente leve as coisas de Deus mais a sério. Ele quer que a gente faça mais pro Senhor e critique mais, que julgue menos. Que nós critiquemos menos. Porque muitas das vezes é fácil a gente criticar o ciclano, o fulano. Julgamos. Mas o Senhor diz assim para mim, para você, que naquele dia é só Deus que vai julgar. É só Deus que vai julgar. E o Senhor diz assim também, que naquele dia os verdadeiros seguidores de Cristo, eles vão ser honrados. Eles vão sentar no trono com o Pai.
Ele vai nos vestir de vestes novas, né? E aqueles que estão dentro da casa do Senhor brincando e muitas das vezes se covardando do que o Senhor tem, naqueles dias cada um de nós vamos dar conta de si. E o Senhor manda assim que a gente tem que ter mais intimidade com Ele, orar mais, praticar mais, se alimentar mais, levar mais as coisas a sério. Porque naquele dia, quando Jesus vem buscar a sua igreja para levar até o Pai, naquele dia o Senhor irá perguntar: cadê os seus talentos? O que vocês têm feito para mim? E não adianta hoje a gente pensar que vai enganar Cristo, que vai enganar o Pai, porque a gente não vai enganar Deus. Deus ninguém engana. Deus, Ele veja tudo. Deus, Ele sonda tudo. E naquele dia o Senhor vai dizer assim para mim e para você: muitas das vezes tem usado pessoas para falarem contigo, até mesmo para se consertarmos, e você não levou a sério. E a pior dor e a pior tristeza que nós vamos ter naquele dia é o Senhor dizer assim: afastai de mim pelo fogo eterno. Imagine eu e você ser lançado para o fogo eterno. Lá nós pedimos para o Senhor: Senhor, nos tira daqui. O Senhor não vai nos tirar. Porque o Senhor, Ele tem falado. O Senhor, Ele tem falado, Ele tem corrigido. E muitas das vezes não temos ouvido. E naquele dia não vai ter como. Infelizmente, existe só duas saídas: o céu ou o inferno. E naquele dia o Senhor vai dizer: enterraste o teu talento, servo mau, servo rebelde. Muitas das vezes o Senhor, Ele tem dado algo para mim, para você fazer, que nós não fizemos. Nós nos covardamos. Senhor, usa ele, usa outro, Senhor. Mas muitas das vezes o Senhor, Ele quer usar nós para fazer a diferença, para fazer o querer dEle. E muitas das vezes, por causa de nos covardarmos, deixamos de ganhar uma alma para o Senhor. Muitas das vezes por causa de um abraço, muitas das vezes por uma palavra de conforto, muitas das vezes de Jesus te ama, nós perdemos uma alma para o Senhor. Deixamos de ganhar uma alma para o Senhor. E o diabo, ele não está brincando. Ele tem trabalhado nas igrejas. Ele tem trabalhado no meio do povo de Deus.
muitas das vezes para colocar discórdia, muitas das vezes para colocar conflitos, confusão, contenda dentro da igreja do Senhor. Mas o Senhor manda dizer para mim e para você nessa tarde: o Senhor, Ele não quer placa, o Senhor, Ele não quer religião. O Senhor, Ele quer que a gente busque Ele, a presença dEle de corpo, alma e espírito. O Senhor manda dizer para mim, para você, que muitas das vezes precisamos renunciar o que está nos impedindo nos de aproximar do Senhor. O Senhor manda dizer para mim, para você: despertas tu que dorme lá e declamando, arabassuri menicondarai. Despertas tu que dorme lá e decondalamandassuri menicondarai. Meus irmãos, vamos nos despertar. Só Deus conhece o meu coração. Deus sabe como eu estou aqui nessa tarde. A dor na alma que eu estou sentindo. Por muitas almas que estão lá dentro da igreja, perecendo. E muitas almas que o diabo está levando, até mesmo muitos cristãos que se dizem ser crente. Vamos nos despertar, povo de Deus. Vamos nos buscar as coisas de Deus mais a sério. Vamos buscar mais as coisas de Deus como a sério. Vamos deixar as coisas materiais. Vamos fazer mais por o Senhor. Vamos nos humilhar mais. Vamos descer mais. Porque naquele dia não é dinheiro essa tarde. A dor na alma que eu estou sentindo. Por muitas almas que estão lá dentro da igreja, perecendo. E muitas almas que o diabo está levando, até mesmo muitos cristãos que se dizem ser crente. Vamos nos despertar, povo de Deus. Vamos nos buscar as coisas de Deus mais a sério. Vamos buscar mais as coisas de Deus como a sério. Vamos deixar as coisas materiais. Vamos fazer mais por o Senhor. Vamos nos humilhar mais. Vamos descer mais. Porque naquele dia não é dinheiro, não é carteira de pastor, não é carteira de presbítero, não é carteira de diácono, de missionário, não é carteira de nada que vai nos levar para o céu. Mas sim como estamos com o Senhor, mas sim como está a nossa intimidade com o Senhor. Mas sim o que estamos fazendo para Deus. Vamos parar de nos questionar, vamos parar de murmurar e vamos fazer mais para Deus. Vamos ajudar pessoas que estão necessitando. Quantas almas o diabo está levando para o inferno
sendo cristão, de braços cruzados, olhando para os bens materiais, que naquele dia que Jesus vem buscar a igreja dele para se encontrar com o Pai, ficará tudo, tudo. Quantas almas precisando de ajuda, quantas almas precisando, até mesmo dentro da igreja, precisando de um abraço, de conforto. E nós só olhando para status. Meus irmãos, Jesus, ele está voltando. Jesus, ele pode voltar para mim hoje. Jesus, ele pode voltar para mim amanhã, para você. A morte pode chegar na minha e na sua porta nesta noite, nesta tarde. E o que nós temos para oferecer para o Senhor? O que nós temos para mostrar, para entregar para o Senhor? Como está a minha e a tua intimidade com o Senhor? Não estou aqui para julgar ninguém, porque essa palavra também serve para mim. Porque o Senhor hoje, ele começou a falar comigo através desta palavra. Que muitas das vezes é muito fácil nós olhar por fora. Mas só o Senhor, ele sabe o que lá dentro de cada um de nós estamos passando, estamos sentindo e o que estamos necessitando. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor fala mais uma vez. Cadê os nossos talentos? Cadê os nossos talentos? O que nós temos feito com nossos talentos? O Senhor pergunta também: quem somos nós? Somos as 5 loucas ou as 5 prudentes? Como estão nossas lamparinas? Como está o nosso óleo? Vamos focar mais nas coisas de Deus. Vamos focar mais nas coisas espirituais. Porque as demais coisas o Senhor irá acrescentar na minha e na sua vida. Vamos nos revestir. A hora que vir a hora mal, nós vencer, nós estarmos estruturados. Porque os dias mal vão vir. Os dias mal vão vir. O Senhor diz assim: como que tu estás preparado para os dias mal? Alamandarai, decolamandarabá, suribiricondarai. Meus irmãos, eu venho pedir desculpa por estar fazendo esse vídeo, por estar publicando esse vídeo. Mas estava uma guerra dentro de mim para mim não fazer, mas o Senhor nesta manhã, ele me visitou e disse: filha, abre a tua boca. Abre a tua boca, deixa eu te encher. Deixa eu te usar para falar com os meus pequeninos que estão dormindo. Que estão dormindo dentro da minha casa, que estão brincando dentro da minha casa. E diz para eles se despertar. Diz para eles acordar. Aleluia. Então, meus amados,
eu não sou nada, que eu sou falha, eu sou pecadora, eu sou pequenina. Mas nesta tarde, o Senhor fala comigo e com você. Nesta tarde, vamos nos despertar, vamos nos acordar. Vamos colocar em prática o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Vamos usar nossas ferramentas, o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Vamos parar de olhar para o homem e vamos olhar somente para Cristo. Porque o homem é falho, mas Cristo, ele não é. Jesus, ele não é falho, ele é perfeito. Ele morreu naquela cruz por mim, por você, para hoje nós estarmos aqui, pecadores, falhos. Vamos nos colocar, vamos nos despertar. Assim que diz o Senhor. Aleluia.